Olá, nosso querido amigo, nossa querida amiga, nossos caros ouvintes, nos aí nesse programa que é Na Luz de Bíblia. E nos está ali que eu fazer comentário de lição da Escola Sabatina, desse trimestre intitulado O Livro de Apocalipse. E essa semana, nossa a terceira semana dessa maratona de descobrir verdades escondidas na Palavra de Deus no livro de Apocalipse, intitulado esse tema dessa semana com a mensagem de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. Para não entender essa mensagem nesse livro de Apocalipse, é bom que não entenda um pouco desse gênero literário para te ajudar na interpretação. Livro de Apocalipse, como o próprio nome já diz, Apocalipse, é de um gênero apocalíptico, mas também tem presença de mais 12 gêneros que é interessante, que está ajudando na interpretação. E tem o gênero também profético e o gênero também epistolário, de epístolas, ou seja, de cartas. Não sabia que o livro de Apocalipse é escrito como uma carta, e dentro dessa carta tem umas 7 cartas de dentro. Então é interessante não é aqueles detalhes. E nesse momento que você estuda essa mensagem de Jesus às 7 igrejas, você também se em foco o quê? O gênero literário epistolário, em termos de carta. Então, para interpretar cartas é diferente de fazer uma interpretação profética ou apocalíptica. Mas tudo isso é interlaçado. Mas nesse momento você também subsede o gênero literário epistolário. E tem algumas características. A primeira característica, ele tem um autor, ele tem saudações, ele tem uma audiência ou recipiente e também ele tem uma mensagem. E interessante para nós, tem algumas curiosidades quanto a esse gênero. Normalmente, pessoas que escreveram, usavam esse tipo de literatura ali para escrever para pessoas que estão longe. E essa que por estar presente, então esta manda uma mensagem por escrito que é bem conhecido hoje em dia, mesmo que tem correios eletrônicos e outras coisas, no Facebook. Normalmente só usava tio mais de carta. Segunda curiosidade é que para manter um relacionamento amistoso à distância, eles tinham que mandava cartas de elogios, de pergunta o que sabe, e também é a mesma coisa que Jesus quer fazer com nós, é crescer o amigo e amigo. Então essa manda uma carta para mim bom através das igrejas. Da mesma forma, terceiro ponto é que os funcionários do governo estão usando esse estilo literário para pedir o quê? Conselhos de pessoas mais de idade ou pessoas de mais idade que davam conselhos, está falando coisa que é direito e também coisa que é direito que devia ser feito. Então, que devia ser feito, né? Então, qualquer panorama ali, esse vem ajudar a entender que Jesus está escrevendo uma carta para nós hoje. Um detalhe que quase escapava era o seguinte, é que normalmente quando tem algum problema, por exemplo, pai de família ou algum estado que se o governo está fora, vai fazer uma visita ou se em algum lugar, que tira no seu ouvido que se algum problema na sua família, na sua casa, em algum lugar que tem, ou algumas pessoas que têm apreço a isso, que cada poder estar para fisicamente, o que está fazendo? Está escrever a carta, está endereçar o problema daquele lugar, ou de pessoa, ou do governo, está endereçar para ele, e está falando como que está resolvendo aqueles problemas, por enquanto é que tinha para resolver o quê? Face, ou seja, rosto por rosto, certo? Então, o que significa que Jesus está enviando essa carta, porque agora é que ele consiga estar ali conosco, de perto, mas como ele está fazendo algo importante também para nós. Então ele falou assim, dá uma olhada nessa carta, ajuda-nos a resolver uma situação por enquanto ainda nunca chega. Tem palavras de esperança para nós. Essas cartas, eles foi escrito de maneira específica, detalhando assim problemas específicos que a igreja salva está passando. E de qualquer forma, não pode encontrar algo específico para nós também hoje. Que isso significa que Jesus, ele coxa esse povo e ele adereça, ou seja, ele resolve, ele joga e ele faz com que problemas sejam encontrados com solução. Então ele falou que é a solução para os desafios cristãos. E por causa disso, nós também fazemos simplesmente um comentário de lição
não na realidade um estudo aprofundado, detalhado, porque isso vai levar muito tempo, mas é nosso desejo que naqueles pequenos comentários ali, por enriquecer o conhecimento e ao mesmo tempo ajudou a dar um ponto que não quiser dar na hora de lição de escola sabatina. Então, avançando sem mais demora, a primeira igreja já não fala dele, que é a igreja de Éfeso, que foi falada na lição passada, e agora você avança, que para não falar da próxima igreja, que é a igreja de Esmirna. Esmirna deriva de uma palavra que é morron. Essa palavra ele é uma goma aromática produzida numa árvore que é árabe. Seu nome é bálsamo dendron, mirra. E simplesmente está usado para fazer bálsamo, para colocar na mortos, para embalsamar mortos, isto e aquilo. É por isso que Jesus, eu só falo uma coisa muito interessante, Jesus apresenta a essa igreja como sendo o primeiro e o último, e aquele que esteve morto e agora está vivo. É por isso que eu falei nisso, que Jesus identifica de acordo com a situação da igreja. A igreja passava, as igrejas na Esmirna passavam por problemas de perseguição, como hoje na lição de 10 dias, que ali gosta de ser a parte profética, que é a parte de interpretação profética, que um dia equivale a um ano, então 10 dias equivale a 10 anos, que houve a perseguição do imperador Diocleciano, de ano 303 até 313. Então a igreja sofre um bocado e próprio levaram até a morte. Então a igreja em Esmirna estava com medo da morte. E que ali outros desistem da fé e outros continuam agarrados. Então a gente pensa hoje, canhões têm medo de morte, porque ele já vence a morte, ele também experiencia a morte. E por isso que na fim ele faz essa promessa de que se você fiel até a morte, ele está guardando o quê? Ele está dando a coroa da vida. Essa coroa ali é aquele coroa que é diademas que um rei coloca, mas em grego é Stéphanos, que significa uma coroa de palmeira, ou seja, uma coroa de vitória. Que as pessoas que estão correndo naqueles Jogos Olímpicos, quando eles terminaram, eles receberam uma coroa de palmeira, de outras coisas que eles colocavam, para simbolizar o quê? Vitória. Então, a mensagem, na lição passada, eu quero trazer um ponto à vista aqui. Na lição passada, nos fala sobre a interpretação de 3 maneiras, que é a aplicação histórica, a aplicação profética e a aplicação universal. E não fala que a aplicação histórica é a igreja onde que está situado mesmo. A aplicação profética é projeção de aquela mensagem no tempo da história. Terceiro ponto, que é a aplicação universal, é que é a aplicação que está para todo tipo de cristãos, todo tipo de eras e independente do lugar que a situação que você vive. Cada uma das mensagens ali tem uma mensagem para nós. Então, a igreja de Esmirna, na aplicação histórica, está a 50 km a norte de Éfeso. É uma igreja real, João escreve uma igreja real, é uma igreja simbólica, é uma igreja mesmo existente. E na aplicação profética, representa a igreja logo após a era apostólica, que é no 2º e 3º século. Que é aquela representação, aquela aplicação profética. Agora tem a aplicação universal da igreja. Que mensagem para nós. Não tem contra logo no capítulo de Apocalipse, ou seja, livro do Apocalipse, capítulo 2, naquele último verso de Esmirna, verso 11, fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele falou, o vencedor de nenhuma maneira está sofrendo dano da segunda morte. Nessa situação, o homem não deve ter medo da morte física. A Bíblia está falando que o deve mais ter medo de quem que pode matar nos almas, de quem que está matando nos corpos. Então, talvez não tenha a morte como uma maldição, mas na verdade, vive nesse mundo de sofrimento. A morte pode ser considerada uma bênção, uma coisa meio estranha. Mas Jesus falou assim, mas se nós não for fiel, ele falou que o que não deve ter medo é a segunda morte. Então, essa aplicação para nós, vida, nessa lição de Esmirna,
é que não deve ser cristãos, mesmo estando em sofrimento, mesmo que estiver à beira da morte. Não temais. Acredite que Jesus já foi morto e já ressuscita, e Ele tem poder de trazê-lo de volta. Lisima, um dos quatro generais do Alexandre o Grande, queria fazer uma grande biblioteca, não onde ele estava. Mas por causa que a biblioteca ele queria ser rival à biblioteca na Alexandria. Ali o que acontece? Então ele queria arranjar papiro de Egito, que é para fazer uma biblioteca. Mas só que aquele que estava responsável, que era Cassandra, que estava responsável no Egito, que queria dar bem papiro. Então ele inventa uma outra forma de escrita, que é quando mata animal, para ter aquele pele, aquele couro de animal, e começa a juntas da companhia e está escrevendo isso. Aí que dá a origem ao famoso papel chamado de pergaminho. É aí que vem a palavra de Pérgamo. Na cidade de Pérgamo, então esse papel, pergaminho, foi dado esse nome em honra à cidade de Pérgamo. Então a cidade é uma cidade muito bem conhecida e muito rica também. E Jesus apresenta a essa igreja agora, na Pérgamo, como sendo aquele que tem uma espada afiada na sua boca. O que significa essa espada afiada na sua boca? Hoje na lição passada, só uma breve recapitulação, é que essa espada na sua boca, normalmente não está lá para a guerra, não está usando armas na mão. Mas essa arma pôs na boca de Jesus, simbolizando que essa guerra é como guerra física, que se chama assim uma guerra ideológica, uma guerra de palavras, de que posição que a boca está. Então, e essa palavra também no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, vai falar assim, a tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, a palavra de Deus também simboliza essa espada afiada que está sendo em boca de Jesus. Essa igreja passava por um problema que era a doutrina de Balaão. E essa doutrina de Balaão, que é uma palavra, mas não a palavra de Deus. É por isso que Jesus se identifica essa igreja de Pérgamo, tipo assim, melhores compram de nossa forma de ser, ou de nossas ideologias, ou essa doutrina de Balaão, para nós que também conhecemos a palavra, que conta a doutrina de Balaão. O que significa essa doutrina de Balaão? É uma referência ao livro de Números, capítulo 22, que ele descreve a Balaão como ser uma pessoa ganancioso e que leva o povo de Israel a sucumbir na apostasia, e também na prostituição, 2. As duas coisas ali que Balaão induz o povo a fazer. Então, o que significa agora? Que ele agora no livro, ou seja, na igreja de Pérgamo, simplesmente significa que pessoas apostadas da fé, incluindo um grupo de nicolaítas, que os nicolaítas acreditaram, ou seja, se acredita que é um setor, um dissidente da igreja. Na Atos capítulo 6, verso 5, está falando sobre que 7 diáconos que foram escolhidos para a igreja, certo? E entre esses está incluído Estevão, que é o famoso conhecido, às vezes que é outro que mas tem mais um que seu nome é Nicolau, o prosélito da Antioquia. Então, uns comentaristas, uns teólogos acreditam que esse grupo nicolaítas foi um dissidente que esse homem, Nicolau, esse diácono, começa. Eles acreditam que algum tempo na história ele apostata. Então, por causa do quê? Porque ele queria assemelhar a sua vida, ou seja, ele fica transigente, ou seja, fica tolera em si os pagãos dentro de sua igreja, onde que ele governava. E aí começa a apostasia, por isso que ela fala sobre os nicolaítas, que datava essas mensagens para ficar de acordo com o mundo. E assim está sofrendo perseguição. Então a mensagem de Jesus à igreja de Pérgamo é bem simples. Ele falou, olha, você deve cuspado na minha boca. É uma das palavras, odia-se doutrina, certo? Que é aquela aplicação universal. Odia-se doutrina correta. Se ser limpo de que as doutrinas do mundo, de outras coisas que por infiltra, que Satã muda a nossa percepção de nosso cristianismo baseado na Bíblia. Então, aquela aplicação também, aplicação profética, é que esse grupo ali, Pérgamo,
Esta simboliza, esta representa a igreja depois de perseguição de Diocleciano. Que a igreja está a passar por momentos de crise por causa de dissidência e isso atacava a igreja. Então a mensagem para nós, na última parte da igreja de Pérgamo, é falar: o vencedor dar-lhe do maná escondido, bem como lhe dará uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Um pretor que simplesmente aquela parte de pedrinha branca, que tem um sentido direto para ele falar o que significa pedrinha branca, mas tem vários comentaristas falando de pontos diferentes. A única questão que acho bem interessante e gostaria de partilhar com nós é o seguinte: normalmente um pai de família reconhece esse filho, em tempos romanos, o que ele está fazendo? Se reconhece que aquele filho é de ser, ele está pegando uma pedra branca, ele está escrevendo o nome desse filho, incluindo seu nome como pai, e ele está recebendo ele na sua família. Mas se rejeitava ele, que para acreditar nesse filho, mas tinha estava ele, agora ele está escrevendo ele também uma pedra preta. Então ele acreditava nessa maneira ali, naquelas formas muito interessantes que pode ser aplicado. Que a nós, quando não aceita a mensagem de Deus e não arrepende nosso pecado, no seio de um Deus tão grandioso, Ele como um Pai, Ele está tomando, nós que vencedores, Ele está tomando, Ele está escrevendo os nomes do Pedrinha Branca, um novo nome que ninguém mais conhece. Agora é a mensagem de Cristo à igreja de Tiatira. Nessa igreja, sobre outras coisas, como que Jesus está presente para essa igreja, claro que as qualidades que essa igreja tem, e que problema também que as igrejas têm. Então vamos diretamente para o primeiro ponto, que é Jesus. Como é que Jesus está presente nessa igreja? No Apocalipse, capítulo 2, verso 18, está falando que Deus, Jesus, está presente para eles com olhos flamejantes e com pé de bronze polido. Ok, que isso significa que olhos de Jesus estão sobre toda a parte. Ele é penetrante. Tanto para o olho de boas obras, como para o olho de más obras. E a soberania de Jesus também é revelada ali, através daquele pé polido como de bronze. Então Jesus está presente dessa maneira ali, para modo de dizer, para satisfazer algumas necessidades que as igrejas têm em específico. Quatro que agora elogios, ou seja, qualidades que as igrejas têm. Logo no verso 19, do capítulo 2 do Apocalipse, está falando: conheço as tuas obras, o teu amor, ele quer as qualidades, do amor, do fé, do serviço e do perseverança. E uma coisa interessante que eu falei no último dia, ele falou assim: das últimas obras é mais melhor ou mais numeroso do que primeiras obras. Diz assim, que faz uma aplicação agora profética, que ela simboliza, ou seja, ela representa a igreja, naquela parte ali, essa simboliza a igreja no progresso da reforma. Por causa da reforma, tipo assim, foram feitas boas obras muito maiores do que obras que a igreja já estava fazendo. Então, continuando o verso, agora ele também significa, para além da igreja de reforma, então mostra que representa a igreja também nessa apostasia medieval. Na Idade Média, a igreja entra na apostasia. Então, assim, verso 20: tenho, porém, contra ti, que é o terceiro ponto, que é problemas que a igreja enfrenta. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher que é considerada profetisa, naquela parte ele chama de Jezabel. Não somente ela ensinava, mas também seduzia seus servos a comer carne sacrificada e também a prostituição. E então, esse nome Jezabel simplesmente está ali como figura, como imagem representativa dessa pessoa que está lá no livro de Reis. Que Jezabel, a esposa de Acabe, que leva israelitas à imoralidade sexual e a, o que mais? E a apostasia em relação à idolatria, que faz então que ela cria problemas nacionais dentro do povo de Deus. Então, nessa mensagem da igreja de Tiatira, Jezabel está ali como uma doutrina, que é o grupo de pessoas que está ligado a seguir Deus, que está falando que não pode ser imorais. Isto significa adultério espiritual. E a mensagem, fazendo agora a aplicação universal, que é para todos os cristãos, onde tu eras, onde que está agora, no nosso momento da vida,
Então foi que a mensagem de Jesus falou assim: olha, guarda o que tens, guarda as minhas obras, guarda as minhas obras. Interessante, Jesus falou para a igreja em Tiatira para guardar as minhas obras. Nunca ele falou: meu querido irmão, meu querido amigo, obras, tudo que as boas obras podem franquear, nós não estamos fazendo, é por causa da pessoa maravilhosa de Jesus. É Ele somente que te provocar na nós fazer as boas obras. Por exemplo, assim, conserva o que tens, conserva as minhas obras, porque Deus está trabalhando através de nós. Que é a mensagem que Jesus quer ter para nós? Que ser olho flamejante e olhos penetrantes, que constitui tudo o que os irmãos a fazer. Ele falou: cuidado com a doutrina de Jezabel. E assim conserva obras de Deus na tua vida. E assim você será um vencedor. Agora, a igreja de Sardes. Essa igreja simboliza a igreja protestante, ou seja, pós-reforma, que começa a pensa, mas está vivo, mas na verdade está morto. E Jesus está presente nessa igreja como tendo os 7 espíritos e as 7 estrelas. 7 espíritos já fui estudar antes, no livro de Isaías, capítulo 11, verso 12, fala sobre que 7 dimensões do espírito, que no hoje aqui significa completude ou a perfeição da palavra de Deus, desse espírito no nosso coração, nessa transformação. Então agora a igreja de Sardes, Jesus lhe apresenta como seja o completo, o perfeito para toda a nossa situação. Você fala: Jonas, pensa, amanhã você está vivo, amanhã você está morto. A gente ouve nós também, é a mesma coisa. Você pensa que você vive espiritual fazendo as coisas de Deus, e talvez você está morto. Fazendo as coisas de Deus, mas sem Deus no coração. Meu querido, que Deus pode estar no nosso coração? E ajudando essa questão, sinceros e comprometidos nesse fim do tempo. Agora, nessa igreja, Deus dá 3 coisas. Ele fazer chamar a atenção a 3 coisas. Ele fala: mas ele lembra, guarda e arrepende. Lembra, guarda e arrepende. Isso assim, ele está fazendo lembra da igreja de Éfeso. Ele fala assim: para lembra, para guarda e para pratica as primeiras obras. Está em paralelismo, porque nessa igreja ali, Deus está falando para lembra por causa dispensa eles estar vivo, mas na verdade estão mortos. Eles recordam ao passado e que o livro guarda que as palavras de Deus no nosso coração para nos manter vivo e arrepende nos maus obras, não basta pratica as boas obras. E a razão por isso é que Jesus falou assim: olha, se nós nunca fazemos assim, meta chega na nós como um ladrão da noite, que nunca se espera, de maneira bem surpresa. Então ele está mandando essa carta de antes, que é para preparar nosso coração para poder ter uma conexão com Jesus vivo, para nunca ser considerado morto. Ele fala: tens contudo em Sardes, agora um detalhe, umas poucas pessoas que não contaminaram. Ainda mesmo nesse tempo ali, ele teve um grupinho que contamina com coisas erradas, mas que viste o quê? A vestimenta branca. Por isso Jesus falou assim no verso 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Cara, que aplicação que tem para nós hoje como cristão. Meus queridos, é muito difícil não reconhecer que a nós estamos mortos, certo? Nós devemos falar assim: como que duvida, ou seja, como é que o destino de Jesus não duvida? No trabalho missionário, na escola, ou no nível profissional. Será que moda uma coisa que é um ritual, só na igreja, louvado seja Deus, tudo você está na igreja, mas na verdade, no fundo você está fadado. E a boca essa mensagem de Jesus assim: multiforme, lembra, guarda. Foi para a morte, incrível com as vestiduras brancas, que significa a justiça de Cristo sobre nós. Agora, a mensagem de Cristo para Filadélfia. A igreja de Filadélfia, essa palavra Filadélfia significa amor dos irmãos, o amor fraternal.
Você vê que eles estavam no banheiro muito teu, esse sábado juntos, tinham muitas coisas em comum. Mas Jesus tem uma mensagem especial para eles. E Jesus está presente ali como aquele que tem a chave de Davi. Ele simplesmente mostra que Jesus, que é o filho de Davi, que é o sucessor, que tem a chave, ou seja, tem a possessão das bênçãos espirituais que Davi tinha nesse reino, que era um reino próspero, que é considerado o ápice, o clímax de história de Israel. Então Jesus está presente para Filadélfia como aquele que tem a chave, detentor de todas as bênçãos espirituais do reino davídico sobre o seu povo. E aí Jesus está falando aqui, ele coloca uma porta diante da igreja de Filadélfia que ninguém quer que está feita, ninguém que está pode abrir, quer que está abre, ninguém que está pode feita. Isso está fazendo referência às mudanças de ministro, de sacerdote, ou seja, no santuário, e Jesus deixava de ser um sacerdote no lugar santo e passa a ser o sumo sacerdote nas mudanças nas igrejas. E aí sim significa o quê? Que Jesus intercede para seu povo. E ele tem a chave de Davi simbolizando que tem as bênçãos espirituais que ele derrama sobre seu povo. E incluindo, ele fala assim, um ser que Deus tem pouca força. Isso significa tanto no positivo como no negativo. O negativo no sentido como repreensão, tipo, nós temos pouca força. Ou também elogio. Um ser que Deus tem pouca força, mas Deus canega. Minha nome. Então, cada mensagem eu podia aproveita dessa carta à igreja de Filadélfia. Cada mensagem que é muito politona para mim. Verso 11, do capítulo 3 de Apocalipse, fala assim: venho sem demora, guarda o que tens, ou seja, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então não guarda as mensagens que Deus tem dado a nós, não guarda as bênçãos que Deus tem dado a nós através desse Espírito Santo na nossa vida. E isso faz com que nossa vida produza bons frutos. E o único fruto, ou seja, o fruto do Espírito inclui o amor, e o amor para Deus nasceu também o amor fraternal. É uma coisa que não tem que perder o tchau nas igrejas. É tchau mesquinharia, egoísmo, qualquer mano, companheiro, fica desleixado, muitas coisas ali. Algum conecta com Jesus que tem a chave do reino de Davi. Ele está conseguindo abrir, suprir nossas necessidades com as bênçãos espirituais, principalmente a do amor. Para um amor, meus irmãos, com o quê? Sem hipocrisia, mas sim de fato e de verdade. Agora a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia, com que nós acreditamos que é nesse tempo que nós vivemos. Interessante para nós que Jesus está presente para as igrejas como sendo a fiel testemunha e o princípio da criação. Por que tem enfatiza nessa parte do princípio da criação? Porque sabendo os tempos que nós vivemos, pessoas esquecem que existe um Deus que cria. E o que representa a criação? O sábado do Senhor. É por isso que o texto ali enfatiza Jesus como sendo o Senhor do sábado, o Senhor da criação, que só tem endereço agora a carta com a necessidade da igreja de Laodiceia. Porque nós temos a mensagem dos 3 anjos sobre a queda da Babilônia, adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, as fontes das águas, tudo que essas 3 mensagens angélicas. Então nos é dado o estandarte da bandeira do príncipe Emanuel. Agora, por que quando Jesus fala para as igrejas, tem uma dificuldade com essa igreja? Essa é o nega from, que ele pode ser quase que é o mais grave de todos. Igreja de Laodiceia era uma cidade rica, muito rica, era conhecida também para ser a área medicinal, principalmente na parte de ódio, e a água era bem quente. Bem quente não, digamos, morno. Jesus falou nas igrejas de Laodiceia, meio quente, meio frio, mas assim morno. Algum momento eu experimento beber água morna. Essa forma é bom para gases, mas de qualquer forma eu tenho vontade de vomitar. Jesus falou assim: tomara que Deus fosse o frio ou quente. Qual que é o problema dessa igreja? Pois essa igreja acha ele rico.
Outra palavra, deixa eu colocar assim. Igreja de Laodiceia acha ele autossuficiente. Não tem nada, ele não precisa de nada. Esse espírito de autossuficiência leva com que essa igreja na Laodiceia passa por um engano próprio. Começa a enganar essas cabeças que tudo está direito, mas na verdade tudo não estava indo bem. E Jesus é um bocadinho duro quanto ele fala à igreja de Laodiceia. Não duro em termos de maldade, mas em termos de repreensão, em termos de amor. Tipo assim, é filho, não quer crer que é povo perde. Essa é a única igreja que nenhuma palavra de elogio foi escrita a esta igreja. Mas ele fala assim, não está falando nós é rico, nós é abastado, não precisa de coisa alguma. Mas nós nunca sabemos o quão infeliz e miserável nós é. Depois você está falando com uma pessoa que você está infeliz agora. Mesmo você está lá na igreja, fazendo o ritual do culto, fazendo meditação, até próprio 40 madrugada e outras atividades de igreja. Mas no fundo você sente esse vazio, essa infelicidade. É por causa de quê? É por causa de nossa mornidão. É por causa de nossa forma de ser que não fica, tipo assim, cada momento de maneira. Hoje está forte, amanhã está fraco. Não fica numa vida de chofre que não morre. E que ele está causa com que nos torna morno. E que ele coloca Jesus na vomita de ser roca. E Jesus aconselha a igreja em Laodiceia 3 coisas. Ele falou, olha, compra ouro de mim. Compra vestes brancas, que é para o bebiste, que é para cobrir por nudez. E por último, ele falou assim, compra também colírio, que é para poder enxergar bem. Essas 3 coisas ali, ele é um conselho e um chamado de atenção para a igreja de Laodiceia, fazendo aplicação para nós hoje. O que significa esse ouro que Deus está falando? Para compra de mim ouro refinado e provado. No livro de 1 de Pedro 1,7, te explica que esse ouro refinado significa uma fé provada, que eu fui provada, testada, que já sei puro. Então ele fala assim, olha, compra esse fé puro de mim. Assim para ter uma fé verdadeira, não uma fé falsa. Segundo conselho, ele fala assim, olha, compra de mim vestes brancas. Eu estou encontrando uma imagem de Isaías, capítulo 61, verso 10, que está falando que vestes brancas significa as vestes de salvação, o manto da justiça de Cristo. Então, professor, olha, compra justiça na mim. Que é esse texto que está falando no livro de Isaías 55, que fala, todos vós que têm sede, vinde comprar em mim. Comprar sem dinheiro. Não tem esse tipo de compra como compra de dinheiro em si, porque a igreja de você tem dinheiro, mas esse compra no sentido de coisa que tem apreço pelo valor, qualquer coisa que você gosta, que o cristão até exigiu um esforço, certo? Um dinheirinho de bolso para comprar um roupa, alguma coisa. Então ele fala assim, Jesus está falando que se nós não cristão, a salvação, ele compra esse veste, a justiça dele para a nossa vida. Terceiro e último conselho que ele está falando, ele fala, compra de mim também colírio para poder enxergar. No livro de Efésios 1, 17 e 18, explica esse colírio como sendo a sabedoria divina que te ajuda a enxergar as coisas de uma outra maneira, diferente. Um pequeno exemplo. Tem uns dias atrás, uma família baixou de um terreno e eles tinham os tempos para procurar esse terreno e finalmente eles conseguem encontrar no dia que eles vão destinatura para esse terreno, que o dono falou assim, hoje me edificava o negócio com chinês. Aí eles ficam, não, mãe, eu nunca preparava, não orava para Deus, e disse, tudo pronto, tipo, fica com ansiedade, com preocupação. Mas se não é verdade, tem um colírio de Deus, ele fala, tudo está no mundo de Deus, tudo vai dar certo. Logo no dia seguinte, uma outra pessoa te chama e fala, isso como um terreno. Ele fala, olha, um outro terreno, e terreno, muito mais grande, muito mais melhor. Imagina se Deus vai deixar, Deus vai ensinar melhor. Esse que tem oportunidade, esse outro maior, e demais com 3 vistas para fora. Então, deixa eu ver, no nosso dia a dia, não precisa do colírio, ou seja, da sabedoria divina, que olha o mundo de uma outra forma. Por que se preocupar, sabendo que Deus está do nosso lado e que tudo vai dar certo?
de nós está fazendo planos sem Deus. E não ora simplesmente para ter oração como um carimbo para não ficar, para não acalmar nossa consciência. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu vou falar o seguinte, que esse conselho é para mim e bom. Que Deus possa abençoar e ajudar a entender que essa mensagem se aplica para a nossa vida. Não só a mensagem de Laodiceia, mas sim desde Éfeso até Laodiceia, tudo isso. Em algum momento da nossa vida se aplica. Então não deixe de ser frio, não deixe de ser quente. Ou seja, para não deixe de ser frio, não deixe de ser morno, mas sim para ser quente, ou seja, vivo e vigoroso na obra do Senhor. E assim para não alcançar a sabedoria que Deus quer que não alcança, a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. E para não concluir essa ideia dessa lição maravilhosa que deve ter impacto na nossa vida cristã, é o seguinte, meus queridos, eu penso que vocês conseguem reparar aqui, cada vez que Jesus está passando em carta por carta, que as promessas àquelas igrejas começam a aumentar. E por que isso? Porque cada vez que Jesus fala com a igreja, cada um deles está sofrendo por uma dificuldade. E quando maior a dificuldade, maior era a promessa. Um que desafiou a hoje que as partes vi na Bíblia. Cada vez que, desde Éfeso, que vai para as outras igrejas, cada vez a promessa de Deus aumenta. Inclusive ele está falando de um verso bem conhecido na Bíblia. Ele fala assim, onde abunda o pecado, superabunda a graça divina. Em que for também, onde que tu tiver, numa situação peculiar, quando mais necessitado, quando mais provado, quando mais afligido, em que for no nome de Jesus, maior promessa tem na nossa vida. E a igreja da Laodiceia termina com uma só promessa, mas sem promessa, supera tudo. Ele fala, quem é vencedor? Está puxando junto comigo, ao lado de Jesus, para o reino com ele. Passa a estar reino com ele, não tem direito à árvore da vida, não tem direito à vestidura das bancas, não tem direito a tudo que as outras promessas automaticamente. Então essa mensagem é crucial para mim e para o bom. Essa mensagem de Apocalipse é que Jesus tem em conta nossa necessidade nesse específico momento que nós estamos. Se tão somente não abre nosso coração para esse maravilhoso Salvador. Jesus se preocupou comigo. Jesus se preocupou e se preocupa conosco. Então, essa mensagem, essa carta, como eu falei no início, que manda para as 7 igrejas, tem aplicação para a vida de nós ali, como cristão dessa era pós-moderna. E a mensagem de Jesus para pôr nesse momento é que, meu filho, dá-me o teu coração. Como fica, te comporta como uma pessoa que está morta espiritual. Nunca me comporta como alguém que está morto. Nunca me comporta como alguém que está seguindo doutrinas de Balaão e também doutrinas de Jezabel. Mas sim, minha filha, siga a palavra. Guarda aquilo que tu tem. Sei que nesse momento, por isso está passando um momento bem apertado, que você vai ficar com uma situação. Mas lembre-se dessa promessa. Venham sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Que Deus possa abençoar meu querido ouvinte, que sabe que nos acompanha esse programa de toda semana, que está a ser esse programa na luz de Bíblia. E próxima semana está ali para estudar a próxima lição. Então, acredita que você está preparado logo estudando a lição, que não pode compartilhar ideias e comentários para enriquecimento espiritual de cada um de nós. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.